que a Jane Nelson está querendo dizer aqui? Na atitude que a gente precisa ter diferente, que às vezes precisa ser necessária para ter mais eficácia, tá bom? Então o pessoal tá entrando aí, eu vou continuar a leitura do livro para quem chegou agora, tá bom? Eu dei uma pincelada aqui sobre a gente aplicar as consequências, depois vocês dão uma olhadinha que eu vou deixar salvo o vídeo por 24 horas. Aí vocês dão uma olhadinha aí. Gente, tô subindo os vídeos também no YouTube, tá? Depois eu vou deixar o link pra vocês nos stories, porque a gente ainda não tem 10 mil seguidores. A gente precisa de 10 mil seguidores pra poder colocar o rasta pra cima e disponibilizar os vídeos pra vocês. Mas eu tô subindo eles pro YouTube, então quem não conseguir ver essa live aqui em 24 horas vai poder ver pelo YouTube, tá bom? As outras duas já estão lá, depois eu disponibilizo o link pra vocês. E vamos lá. A Jane Nelson começa essa parte falando assim: quando aprendi sobre esses conceitos, eu estava em meio às aulas de psicologia e acreditava que era importante ser aberta, honesta e espontânea. O problema era que minha reação aberta, honesta e espontânea em relação aos meus filhos mal comportados era ameaçar, gritar e bater. Pensei que não seria honesto ou espontâneo agir com gentileza, quando na verdade eu sentia a necessidade de ser firme, já que eu estava irritada com o mau comportamento. Felizmente, logo percebi que não era pedir demais que eu controlasse o meu comportamento, uma vez que esperava que meus filhos controlassem o deles. Foi preciso prática, mas os resultados valeram a pena. Às vezes, a gente quer que os nossos filhos mudem o comportamento, mas a gente não consegue nem mudar os nossos, né? Como é que a gente vai achar que as nossas crianças vão conseguir mudar o comportamento delas? Sendo que, pela imaturidade emocional, nós temos muito mais capacidade disso do que deles, né? Então, o que ela está querendo dizer aqui é: a gente precisa mudar primeiro, para depois a gente exigir uma mudança dos nossos filhos. Olha minha mãe, oi mãe, minha mãe tá online, gente. Eliana Ubeda é a minha mãe. Prazer aí, mãe, se apresente. Vamos continuando. Minha primeira experiência com as consequências lógicas falhou porque eu não tinha compreendido a importância de ser gentil e firme ao mesmo tempo. E eu não conhecia os 4 R's das consequências lógicas, que a gente falou no vídeo anterior, tá? Eu era firme, mas não gentil, e utilizava humilhação. Avisei aos meus filhos com antecedência que se eles se atrasassem para o jantar, poderiam ficar sem, que teriam que preparar sua comida e limpar sua própria bagunça. Acrescentei que eu não queria assumir a responsabilidade de ir atrás dele ou de cozinhar e limpar 2 vezes. Ela decidiu o que ela queria e o que ela não queria fazer, ao invés de decidir o que a criança tem que fazer. Perceberam? A primeira vez que eles se atrasaram, em vez de ser gentil e firme ao mesmo tempo e reforçar a minha decisão, eu os repreendi por não se lembrarem e acrescentei vários "eu avisei". Eu transformei em punição o que poderia ter sido uma consequência lógica e em seguida ainda me perguntava por que não tinha sido eficaz. Percebe? Então, quando a gente aplica uma punição, a criança não se sente convidada a colaborar. Quando a gente aplica uma consequência, isso traz reflexão do mau comportamento. E aí, isso sim gera responsabilidade. E por isso a criança tem uma certa tendência a cooperar muito mais, certo? Se eu tivesse entendido como lidar com a situação de forma gentil e firme, teria dito: eu sinto muito que vocês perderam o jantar. Qual é a nossa regra sobre o que precisa ser feito quando vocês preparam alguma coisa para comer? Isso poderia ser dito apenas se tivéssemos acordado previamente as regras sobre a limpeza da bagunça. Então, é muito importante a gente estar em acordo com a nossa criança anteriormente. Lembra que a gente falou isso nas primeiras lives dessa semana, certo? Depois acabei de me tornando mais bem sucedida no uso das consequências lógicas, porque aprendi todas as orientações, inclusive envolver meus filhos com antecedência. Então, o que ela está querendo dizer aqui em relação às mudanças que a gente precisa fazer? É que o jeito como a gente fala, o tom de voz faz toda a diferença, tá? Às vezes a gente está aplicando uma consequência lógica com um tom de voz extremamente autoritário, agressivo. Isso não soa como uma consequência, soa como uma punição, tá? E por isso ela não funciona, certo? Como deveria funcionar. Então a gente precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo. Eu não posso ser muito gentil somente, porque senão a criança não acredita, não leva a sério, né? Também não funciona.
e não posso ser muito autoritário, porque senão vira punição ao invés de consequência, tá? Então, por exemplo, como eu usei o exemplo ontem do suco que derrama no sofá, né? Se eu pegar e falar assim, agora você vai limpar, derrubou? Agora limpa. Isso passa a ser uma punição, né? A criança se sentiu mal com aquilo. Lembra que a gente falou sobre por que para uma criança agir melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. A gente não se sente convidado a agir melhor se a gente está se sentindo mal, né? Então, eu não preciso humilhar para fazer com que a criança aprenda sobre respeito, organização, autocontrole, enfim, né? Então, essa forma de falar autoritário não traz consequências lógicas, vai trazer punição, tá? Agora, se eu usasse uma outra forma, que é o que ela tá propondo aqui, ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Derrubou o suco e eu falasse assim, poxa, né? O suco caiu, e agora? O que a gente faz quando essas coisas acontecem? Aí a criança vai, né, sugerir, a gente tem que limpar. Ok, então eu vou pegar um pano para você poder limpar essa bagunça. E da próxima vez, eu preciso que você tome mais cuidado quando estiver segurando o seu copo, certo? Ou, da próxima vez, é melhor que você tome o suco na mesa, né? Sentado, enfim. Dessa forma, ela entendeu que ela vai ter que limpar. Não é uma coisa tão legal. Por mais que os pequenos gostem de ajudar, eles vão gostar uma, duas vezes, depois eles já não vão gostar muito. Então, provavelmente, eles vão tomar mais cuidado. E os maiores mais ainda, né? Porque eles não acham uma coisa legal ficar limpando tudo o tempo todo. Mas isso vai depender muito de como eu falo, tá? Então, o tom de voz faz toda a diferença. Às vezes, a gente usa recursos nobres de educação com tons autoritários. E depois diz que não deu certo, né? Como foi o caso aqui dela, que ela disse que não funcionou. Não funcionou mesmo, porque ele soou punição, né? Ao invés de uma consequência, tá? O próximo tópico fala envolver as crianças com antecedência. Durante anos, eu reclamei com meus filhos sobre a hora de se vestir pela manhã. Isso aqui deve acontecer com muitas de nós mães, né? Depois de aprender os conceitos sobre as consequências lógicas e naturais, tivemos uma reunião de família e juntos decidimos que o café da manhã seria servido das 8 às 8h30. Qualquer um que não estivesse vestido e pronto para comer nesse horário teria que esperar até o almoço para comer. Como as crianças tinham sido envolvidas na decisão, elas pareciam ansiosas para cooperar nas primeiras semanas. Então, o que ela está dizendo aqui? Que primeiro eles fizeram um acordo, uma reunião de família. Então, provavelmente ela trouxe o tópico na reunião de família. Ó, a gente está saindo tarde de manhã para a escola, né? Vocês estão vindo tarde tomar café da manhã, porque não querem levantar. Isso não é legal. Como que a gente resolve isso? Provavelmente ela fez isso. E aí, juntos, eles chegaram num acordo de que o café da manhã seria servido das 8 às 8h30 e que se quem não tivesse chegado à mesa até às 8h30 não tomaria mais café, teria que esperar a hora do almoço. Isso não foi imposto. Eles fizeram uma reunião e todos de acordo chegaram a essa conclusão, certo? Por isso que as crianças estavam se sentindo convidadas a cooperar. Daí ela continua. Kenny, de 7 anos, até decidiu deixar as roupas prontas para vestir para que pudesse se arrumar rapidamente pela manhã. Tá vendo como as crianças são rápidas para pensar em soluções? Quando a gente joga a bola para elas. Kenny também foi o primeiro a testar o plano. Em uma manhã, ele se sentou no sofá, vestindo pijamas e de olho no relógio. Às 8h31, ele entrou na cozinha e exigiu seu café da manhã. Eu disse, desculpe, Kenny, mas o horário do café da manhã acabou. Tenho certeza que você consegue aguentar até o almoço. Então, você tá vendo a frase? Ela criou conexão, né? Desculpe, Kenny, mas o horário do café da manhã acabou. Então, o desculpe, Kenny, ela tá sendo empática. Porém, o horário do café acabou. Firme, gentil e firme ao mesmo tempo. Tenho certeza que você consegue aguentar até o almoço. Encorajou, né? Então, assim, você fala palavras de encorajamento. Tenho certeza que você consegue, né? Nesse caso, ela encorajou. Kenny argumentou que ele não ia esperar e subiu na bancada para pegar um pouco de cereal, né? Que criança não faz isso, né? Tentar as artimanhas deles. Tive que me controlar para permanecer gentil, enquanto eu firmemente o tirava da bancada. Ele chorou e teve um grande ataque de birra por cerca de 45 minutos.
parando de tempos em tempos para tentar se aproximar da bancada. Então, até imagina a cena, né? A criança chora, esguela, joga no chão, e aí logo ela para, tenta subir de novo na bancada, sabe aquela disputa por poder? 45 minutos, gente, essa cena durou. É o que eu falo pra vocês, não desistam da sua criança. Se vocês desistem daquele plano que vocês pensaram sobre a consequência ou qualquer outra ferramenta, porque a criança está tendo ataques, o que vai acontecer? Você vai provar para ela que ela consegue vencer você nos ataques de birra, né? Que se ela insistir demais, você acaba cedendo. Então, a questão é se manter na mesma posição. Eu sei que é difícil, tá? Sobe assim, né? Uma ira, a gente fica nervosa. Eu sei que é difícil, mas se a gente se mantiver firme, se a gente manter firme, funciona, tá bom? Por quê? Porque a criança entende que não vai adiantar, uma hora ela vai ter que parar, tá? E ela vai fazer isso todas as vezes? Vamos continuar a história que vocês vão entender. A cada vez, eu, gentil e firmemente, o tirava de lá. Ele finalmente saiu da cozinha. Eu não tinha nenhuma certeza de que aquilo funcionara e pensei em como teria sido muito mais fácil punir em vez de passar por aquilo durante 45 minutos, mesmo que eu continuasse punindo pela mesma coisa repetidamente. Ser gentil e firme nas situações de confronto pareceu ser eficaz. Nas 2 semanas seguintes, todo mundo estava vestido e pronto pontualmente para o café da manhã. Então, Kenny decidiu testar a regra mais uma vez. Quando ele chegou à mesa vestindo o pijama, às 8h31, repetiu o que eu tinha dito da última vez. Eu lamento que você tenha perdido o café da manhã. Tenho certeza que você consegue aguentar até o almoço. Eu estava pensando... Oh não, acho que não consigo passar mais 45 minutos sendo gentil e firme enquanto ele tem outro ataque de birra. Para minha alegria, tive que tirá-lo da bancada apenas uma vez antes que ele resmungasse e saísse para brincar, dizendo: eu não queria mesmo tomar café da manhã. Essa foi a última vez que tive problemas com as crianças para se vestirem antes do café da manhã. Funcionou. Esse exemplo é uma ilustração de 2 outros conceitos discutidos anteriormente. Muitas vezes as coisas pioram antes de melhorar, conforme as crianças testam o plano. Apesar de difícil, é eficaz manter-se gentil e firme durante esse período de testes. Punição pode trazer resultados mais rapidamente, mas, quando utilizadas de maneira correta, as consequências lógicas são um dos muitos métodos não punitivos que ajudam as crianças a desenvolver autodisciplina e cooperação. Então, o que ela está trazendo aqui pra gente? Que quando a gente decidir uma atitude e convocar e comunicar e chegar num acordo com a nossa criança diante disso, pode ser que não funcione logo em seguida, né? Que as crianças resistam, como foi Kenny, né? Os outros filhos toparam, concordaram, se vestiram, estavam à mesa no horário combinado. Kenny já não chegou na mesa no horário combinado e ainda assim ele queria o café da manhã dele, né? Então, assim, isso pode acontecer e a criança pode dar um ataque, porque ela está acostumada com você cedendo o tempo todo. Ela está acostumada com você não obedecendo às regras o tempo todo, né? Com ela chorando e você deixando de lado o que você tinha decidido. E decidido daí, então, fazer diferente para que ela pare o choro. Mas daí ela não está aprendendo nada com isso. E a criança se acostuma com isso. Então, ela continua tentando. Até ela entender a nova regra, vai um tempo. Tem crianças que aprendem mais rápido, tem crianças que demoram um pouco mais para aprender. O que isso significa é que a gente não deve desistir, mesmo sendo rápido ou sendo um pouco mais demorado. Se a gente continuar com a nossa teoria definida e praticar isso todos os dias, a criança entende e muda, tá bom? Como aconteceu com o Kenny, né? Primeiro ele falou assim, eu nem queria mais tomar café da manhã mesmo, então assim, não adianta espernear, não adianta chorar, né? Ele vai ter que fazer, pronto, acabou, não vai poder comer, pronto, acabou, então adianta ficar. E outra, eu não tomei não é porque minha mãe é chata, eu não tomei porque eu não cheguei no horário, foi um acordo, a gente fez uma reunião, então ela começa a ter essa consciência, né? Gente, a mesma coisa serve para os remédios, né? Muita gente me perguntou aqui, como que eu faço meu filho tomar remédio? É uma consequência da mesma forma. Eu fiz uma live curtinha esses dias falando sobre isso. Então, assim, inalação, né? Criança que não quer fazer inalação, faça um acordo antes, né? Com o Davi, gente, ele faz inalação desde que ele tinha 1 ano e pouco, quase 2.
Eu sempre cheguei para ele e pro Pedro, sempre falei assim, olha filho, não fazer a inalação não é uma opção, tá? Você tem duas escolhas, ou você faz a inalação no colo da mamãe enquanto a gente assiste uma TV, um desenho que você quer ver, ou eu não vou ligar a TV, vou te segurar e você vai ter que fazer a inalação sendo praticamente amarrado, tá? Porque precisa, é pra sua saúde. Então, assim, eu entendo que você não quer fazer, eu entendo que é chato, mas não é algo negociável, tá? Então, você tem a oportunidade de fazer isso de uma forma contente, feliz e agradável, ou fazer isso de uma forma ruim, sendo segurado, né? E sem TV, sem nada que você goste de assistir. As primeiras vezes, o Pedro já logo concordou sempre de cara que ele tem um temperamento muito mais fácil de lidar. O Davi tem um temperamento mais dominante, então com ele não foi bem fácil assim. Por mais que eu expliquei, ele relutava, né? Então as primeiras vezes vamos lá, a mamãe vai ligar um desenho, ligava, ele sentava no meu colo, bonitinho. A hora que eu vinha com a máscara no rosto, ele virava o Tasmania de bravo, né? E aí eu tive que desligar a TV e segurar ele, fazer segurado, amarrado ali até ele entender que não adiantava. Então assim, teve vezes que durou 10, 15 minutos, o tempo da inalação, ele preso ali, aquela luta que chegava a suar. Na segunda vez, isso foi diminuindo o tempo. Na terceira vez, já segurei ele só por 5 minutos. Na quarta vez em diante, não precisei mais segurar. E aí agora ele faz sozinho até. Sentado no sofá, eu ligo o desenho, ele coloca e ele faz, porque ele entendeu, né? Que seria muito melhor se ele participasse daquilo, se ele acalmasse o coração para assistir um desenho e fazer, porque ia ter que fazer, certo? O remédio é a mesma coisa, eu preciso tomar o remédio. Então eu tenho duas escolhas, ou eu tomo o remédio de um jeito agradável, que minha mãe depois me dá algo legal para eu comer ou para eu beber para sair o gosto ruim, ou a minha mãe vai me amarrar e vai, entendeu? Mas quando eu conscientizo, eu trago a opção para a criança, ela aprende. É diferente de eu não comunicar, de eu não falar nada e simplesmente amarrar para fazer inalação, ou tampar o nariz, abrir a boca, tacar o remédio na goela. Eu vou ter que fazer isso todas as vezes. Eu vou ter que amarrar todas as vezes. Eu vou ter que tampar o nariz e enfiar na goela todas as vezes. Né? Tô dando esse exemplo porque foi o que chegou para mim de exemplos. Então eu vou ter que fazer isso todas as vezes. Por quê? Porque a minha criança não vai aprender. E eu subestimo a minha criança, dizendo que ela não vai aprender nunca mesmo, que tem que ser assim, que criança não toma remédio. Que crença é essa de que criança não toma remédio? Gente, elas tomam, as crianças aprendem o que a gente quiser que elas aprendam. A gente é que tem que parar de subestimar, a gente é que tem que acreditar, confiar que a nossa criança é capaz. Se a gente acreditar nisso, imagine o que elas são capazes de acreditar sobre elas mesmas. Agora, se a gente defende que não, que meu filho nunca vai conseguir, que meu filho não é assim, que meu filho não dá, imagina a baixa autoestima que meu filho vai adquirir em relação a ele mesmo, certo? Então, isso é muito importante. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é praticamente isso, tá? Pra gente prestar atenção na forma como a gente fala, o tom de voz que a gente usa para falar com a nossa criança, que é extremamente importante. Não ser só gentil e não ser só firme, mas ser gentil e firme ao mesmo tempo, tá? No meu workshop, a gente tem ferramentas dinâmicas com os pais que a gente aprende isso, tá? Mas eu também entendo que mesmo aprendendo, a gente chega em casa, às vezes fica um pouco vago, entendi, mas como que eu faço, como que eu transformo essa frase, né, em firme e gentil ao mesmo tempo, não me vem ideias. Por quê, gente? Aquilo que eu não sei, né, eu não tenho, porque se eu soubesse, eu já teria. Então é por isso que a gente tem que sempre estar estudando, sempre buscando, assistindo as lives como vocês estão fazendo, lendo os posts que eu escrevo, que tantas outros profissionais também escrevem, lendo livros, praticando até se tornar. A gente pratica até que a gente se torna, certo? Mas nunca desistir. Nunca desistir, mesmo que de primeiro momento leve um tempo maior para a criança aprender. Entendam que esse tempo vai diminuindo gradativamente conforme a criança entende que as coisas mudaram. E a tendência é que depois de um certo tempo, que para algumas crianças são dias, para outras são horas, isso muda de verdade, né? E elas adquirem a cooperação, a colaboração, a autodisciplina, o respeito que a gente tanto quer,
certo? E é sempre o que eu falo aqui, né, gente? Não é sobre perfeição, mas é sobre evolução. Perfeito, a gente nunca vai ser, só Deus, né? Perfeição só vem dele, né? Agora, evoluir, a gente pode evoluir um pouquinho a cada dia, melhorar um pouquinho a cada dia, vai depender do que eu comunico. Se eu ficar comunicando é muito difícil, eu não consigo, isso não é pra mim, é muito mimimi, vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento e que não vai ser positivo, tá? Então eu preciso entender isso, comunicar positivamente para pensar positivamente e sentir positivamente, e aí eu terei resultados positivos, tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã a gente não tem manhã de conexões, mas a gente se vê na segunda-feira, 7h45.